A inteligência artificial, ela já está em todo lugar, né? Decidindo coisas que vão desde uma vaga de emprego que aparece pra gente até, sei lá, a rota que a polícia vai patrulhar. É verdade. Parece que a gente construiu uma máquina super potente e ligou na tomada antes de, terminar o manual de instruções. É uma boa analogia. E agora a gente está correndo atrás para descobrir quais são as regras do jogo, como que a gente garante que essa máquina jogue ao nosso favor. Pois é. E é exatamente essa a nossa análise de hoje. A gente recebeu um material bem interessante, parece um guia de estudo sobre governança e ética em IA, e a ideia é mergulhar nisso para entender como estamos tentando criar esse manual, sabe, com a máquina já funcionando, Exato. para que a tecnologia seja usada de um jeito responsável, transparente e principalmente justo. E essa busca pelo manual é, no fundo, uma busca por confiança. Porque sem regras claras, a confiança na tecnologia, ela simplesmente desaparece. Com certeza. A conversa hoje vai focar muito nos pilares que sustentam o uso ético da IA. Nos desafios mais espinhosos, como o viés nos dados, e em algumas armadilhas conceituais bem comuns. A grande pergunta que o material provoca é: como a gente garante que esses sistemas sirvam à sociedade, e não o contrário? Ótimo ponto. Então, vamos começar pelo começo. O material introduz esse termo governança em IA. Quando eu ouço governança, me vem à cabeça um conselho de diretores, regras, burocracia. É por aí mesmo? Exatamente por aí. Talvez com um pouco menos de burocracia e mais de fundamento. Governança em IA é a estrutura, o conjunto de regras, de processos, de responsabilidades que uma organização cria para garantir que seus sistemas de IA operem de forma segura e alinhada com seus valores. Entendi. E o material destaca 4 pilares essenciais. Dá para pensar neles como as leis da robótica do Asimov, só que para IA do mundo real. Gostei. E quais seriam esses pilares? O primeiro é a transparência. É a capacidade de explicar como um sistema de IA chegou a uma certa conclusão. É o oposto da tal caixa preta. Certo. O segundo é justiça e equidade, que é o esforço ativo para garantir que a IA não discrimine ou, pior, que ela não perpetue preconceitos históricos. Ok. O terceiro, privacidade e segurança, para proteger os dados que alimentam esses sistemas e os próprios sistemas contra ataques. E o quarto, que talvez seja o mais crítico de todos. Que é? Responsabilidade e prestação de contas. Esse último me chama a atenção, responsabilidade. Porque a primeira desculpa que a gente ouve quando alguma coisa dá errado é foi o algoritmo. Como essa responsabilização funciona na prática? Essa é a questão central, e o material é muito enfático nisso. Nunca é culpa do algoritmo. Um algoritmo não tem personalidade jurídica, ele não pode ser processado. Não pode pedir desculpas. Exato. A responsabilidade é sempre humana ou institucional. É da equipe que desenvolveu, da empresa que implementou, do gestor que decidiu usar aquilo para uma tarefa crítica. Faz todo sentido. A governança serve justamente para deixar essa cadeia de responsabilidades bem clara. Desde o começo, se um sistema de IA nega crédito para alguém indevidamente, tem que estar claro quem responde por isso e como a pessoa pode contestar. A tecnologia não opera no vácuo, né? Isso fica muito claro no exemplo que o material usa da seleção de candidatos para concursos públicos. É um cenário de altíssimo impacto. Como é que esses pilares se aplicariam ali? Se aplicam perfeitamente. A transparência é exigir que os critérios que o algoritmo usa fossem conhecidos, abertos. Certo. A justiça exigiria auditorias constantes para garantir que ele não está, por exemplo, penalizando candidatos de uma certa região ou universidade. A privacidade, garantiria que os dados dos candidatos reprovados fossem tratados do jeito certo. E a responsabilidade? E a responsabilidade definiria que o órgão público que aplicou o concurso é o responsável final pelo resultado, com canais para um candidato que se sinta lesado poder recorrer. Sem isso, a gente teria uma loteria digital decidindo o futuro das pessoas. Certo, isso define a estrutura, a governança. Mas o material também fala muito de ética em IA. E os princípios que ele lista, tipo transparência, justiça, responsabilidade, são os mesmos da governança.
Qual a diferença, então? Parece que é a mesma coisa com nomes diferentes. É uma confusão bem comum, mas a distinção é fundamental. O fascinante aqui é a relação entre os dois. A ética nos dá os princípios, sabe? A bússola moral. É o porquê. O porquê das coisas. Isso. Por que a gente deve ser transparente? Porque as pessoas têm o direito de saber como decisões que as afetam são tomadas. A governança, por outro lado, é a estrutura. É o como. Como a gente garante a transparência na prática. Ah, entendi. A ética é a declaração de intenções e a governança é o plano de ação. Perfeito. É para não ficar só no papel. Boa. Voltando, por exemplo, do recrutamento. A ética diz: não devemos discriminar. É um princípio. A governança pega esse princípio e transforma em 1. Uma política interna que proíbe usar dados como CEP ou gênero. 2. Um procedimento de auditoria trimestral para testar o algoritmo. 3. Um comitê de revisão humana para casos mais complicados. Entendi. A governança é a ética com regras, processos e gente responsável. Exatamente. Sem ela, a ética é só um pôster bonito na parede da empresa. E isso nos leva direto ao que o material chama de o maior desafio de todos, o viés. Ele descreve o viés como um desvio sistemático. O que isso quer dizer? Que o algoritmo é programado para ser preconceituoso? Não, e esse é o ponto mais sutil e perigoso do negócio. O algoritmo não acorda um dia e decide ser preconceituoso. O viés surge porque a IA aprende com dados do mundo real. E o mundo real, bom... é cheio de vieses. Cheio. O exemplo do material é ótimo. Fala de um sistema de contratação que aprende a preferir homens para cargos de liderança. Ele não foi programado com a regra "contrate homens". Certo. Ele foi alimentado com décadas de histórico de contratações da empresa onde, por razões sociais, históricas, a maioria dos líderes eram homens. O sistema só identificou um padrão ali e concluiu que ser homem era um forte indicador de sucesso para aquela vaga. Ele automatizou um preconceito que já existia. Exatamente. Então a IA age como um espelho, refletindo os preconceitos que já estão nos nossos dados, na nossa sociedade. Um espelho e um amplificador. E o que é mais perigoso é a falsa sensação de objetividade que isso cria. Como assim? Uma decisão preconceituosa vinda de um gerente pode ser questionada. É opinião, intuição. Agora, quando a mesma decisão vem de um sistema complexo, ela ganha um verniz de verdade matemática, de neutralidade, sabe? E aí fica mais difícil de combater. Muito mais. A máquina não só automatiza o viés, ela o legitima. O problema começa muito antes do código. Começa nos dados que a gente escolhe para representar a realidade. É uma perspectiva bem assustadora. Se os dados são o problema, como é que o material sugere que a gente resolva isso? Não dá para simplesmente apagar a história. Não dá. Mas a gente pode ser mais inteligente sobre como usa essa história. O material aponta algumas boas práticas. A primeira é a avaliação constante dos dados de treinamento. Que seria? Remover variáveis problemáticas ou usar técnicas para rebalancear os dados, dando mais peso a grupos que estão subrepresentados, por exemplo. Certo. A segunda, e talvez a mais importante, é ter equipes de desenvolvimento diversas. Uma equipe muito homogênea pode não perceber vieses que são óbvios para pessoas com outras experiências de vida. Faz todo sentido. E a última? A validação humana. Manter especialistas humanos no ciclo, auditando, supervisionando as decisões. Não como um carimbo, mas como um controle de qualidade crítico. O fator humano não é uma falha a ser eliminada, é uma salvaguarda. Isso tudo parece muito lógico, mas onde as pessoas e as empresas costumam errar? O material tem uma seção ótima sobre pegadinhas e erros comuns. Sim, a primeira que ele aponta parece contraintuitiva. Diz para não confundir privacidade com anonimização. Eu sempre achei que se meus dados fossem anônimos, eu estaria segura. Onde que está o erro aí? O erro está em subestimar o poder de combinar dados. A anonimização tira identificadores diretos, tipo nome e CPF. Mas o que acontece quando você cruza bancos de dados diferentes, mesmo que ambos sejam anônimos? O caso clássico, que virou lenda na área, foi o do prêmio da Netflix, lá nos anos 2000. Eles liberaram um banco de dados gigante, anônimo,
com as avaliações de filmes de 500 mil usuários. Lembro disso, para criarem um algoritmo de recomendação melhor. Exato. O problema é que pesquisadores pegaram esses dados e cruzaram com avaliações públicas que alguns usuários postavam em outro site. Ao cruzar os padrões, eles conseguiram reidentificar várias pessoas, Nossa! revelando as preferências políticas até sexuais só com base nos filmes que elas assistiam. Uau! Então, um dado anônimo sozinho pode não dizer nada, mas junto com o outro ele pode revelar tudo. Exatamente. É o que se chama de ataque de cruzamento de dados. Por isso, hoje existem técnicas mais robustas, mas mesmo elas têm limites. A anonimização não é uma capa de invisibilidade mágica. É uma redução de risco, não é eliminação. Ok, pegadinha número 1 entendida. A segunda é achar que a autonomia da IA elimina a responsabilidade humana. A gente já falou um pouco disso, mas por que essa ideia é tão persistente? Porque é conveniente. É psicologicamente mais fácil, né? Transferir a culpa para uma entidade abstrata, não humana. Mas legalmente e eticamente isso não se sustenta. Certo. Pensa nos carros autônomos. Se um carro sem motorista causa um acidente por uma falha no software, a responsabilidade não evapora no ar. Ela vai para alguém. Ela recai sobre uma cadeia de atores. A montadora, a empresa que fez o software, talvez até o dono, que não fez as atualizações. A responsabilidade não some. Ela só fica mais complexa, mais distribuída. E a governança serve para mapear essa distribuição. Antes que o acidente aconteça. Exato. Certo. E a terceira pegadinha, que o material destaca como a mais sutil, é confundir equidade com igualdade. Para mim, essas palavras sempre pareceram meio que sinônimos. Qual a diferença no contexto da IA? Essa distinção é talvez a mais importante para a gente entender o que é justiça em IA. Igualdade é tratar todo mundo exatamente da mesma forma. Aplicar a mesma regra para todos, sem exceção. E equidade? Equidade é reconhecer que as pessoas partem de pontos diferentes. E que, para alcançar um resultado justo, talvez seja preciso tratá-las de formas diferentes. Pode me dar um exemplo prático? Claro. Imagina um algoritmo de IA para aprovar empréstimos. Um tratamento igualitário seria aplicar os mesmos critérios de renda e crédito para todo mundo. Ok. Justo. Não por culpa própria, mas por barreiras do sistema. E aí o resultado igualitário seria? A negação sistemática de crédito para esses grupos, o que perpetua a desigualdade. Agora, um sistema que busca equidade poderia ajustar seus critérios, dar um peso diferente para certas variáveis, tentando compensar essas desvantagens. Ele trata os dados de forma desigual? Para alcançar um resultado mais justo. E isso, como você pode imaginar, gera uma discussão filosófica e legal enorme. Com certeza, muda completamente a meta. O objetivo não é que o processo seja idêntico, mas que o resultado seja justo para todos. Exatamente. Para consolidar as ideias, o material termina com umas questões de certo ou errado. Que tal a gente passar por elas, para testar o entendimento? Ótima ideia. Vamos lá. Primeira afirmação é: governança em IA exige auditorias regulares para garantir o cumprimento das políticas éticas. Certo ou errado? Certíssimo. Como a gente falou, governança é ética em ação. Sem verificação, sem auditoria, as políticas são só palavras no papel. É o pilar da prestação de contas. Perfeito. Segunda, dados anonimizados garantem automaticamente a privacidade completa dos indivíduos. Errado. Como o caso da Netflix mostrou de forma dramática, a reidentificação por cruzamento de dados é um risco muito real. Terceira, sobre o ponto que a gente acabou de discutir. O princípio ético da justiça em IA significa garantir tratamento exatamente igual para todos os usuários. Errado. Esse é o erro clássico de confundir justiça com igualdade. Justiça, nesse contexto, quase sempre significa buscar equidade. E a última, transparência em IA refere-se à clareza sobre como as decisões automatizadas são tomadas pelo sistema. Certo, certo. É a ideia de poder abrir a tal da caixa preta, ou pelo menos entender o que entra, o que sai e principalmente por quê. Então, depois de mergulhar nesse material, fica muito claro para mim que o grande desafio da IA não é tanto o poder de processamento ou a complexidade dos algoritmos.
O desafio é a nossa capacidade de impor supervisão, regras claras e um compromisso real com a justiça. Precisamente. O resumo do material reforça bem isso. A governança é o que constrói a ponte entre os princípios éticos e a prática tecnológica. E não é um projeto com começo, meio e fim, né? É um processo contínuo. É um processo contínuo de vigilância, de ajuste e, acima de tudo, de diálogo. É um desafio muito mais social e filosófico do que puramente técnico. E para encerrar, fica aqui um pensamento que essa nossa conversa me provocou. O material todo é sobre como nós devemos governar a IA. Mas à medida que a gente delega mais e mais decisões críticas para esses sistemas, crédito no banco, diagnóstico médico, o conteúdo que a gente consome, a pergunta talvez comece a se inverter. Até que ponto a IA, com suas regras e padrões aprendidos a partir do nosso passado, vai começar a nos governar, a moldar sutilmente o nosso comportamento e as nossas escolhas? Que tipo de sociedade a gente está construindo se o nosso futuro for gerenciado por algoritmos que foram treinados com todas as imperfeições e preconceitos de quem a gente foi até hoje?